Olá, amigos, boa noite. Vamos retomar os comentários do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Como vocês lembram, nós havíamos parado na restauração de Portugal e hoje vamos retomar no capítulo 15, as bandeiras. Entradas e bandeiras foram expedições de desbravamento com finalidades estratégicas e econômicas realizadas no Brasil colônia nos séculos 17 e 18 e garantiram a expansão e a conquista do território brasileiro. Nessa época, o açúcar era a riqueza produzida aqui, mas ele vivia uma grande crise por falta de mão de obra e o governo português se recuperava do domínio espanhol. Então, interessado em obter riquezas, buscar metais preciosos como ouro e prata e o apresamento de índios como mão de obra escrava, tiveram início essas expedições. No capítulo 15, Humberto de Campos nos conta que a semente já estava lançada. Os portugueses já estavam instalados no solo brasileiro, mas havia necessidade de fixar essa posse. Ismael reúne então vários espíritos e os convoca para essa tarefa. A Fernão Dias, ele diz que caberá a tarefa mais difícil de rasgar as selvas em busca de ouro e das lendárias esmeraldas. Sabedor que as riquezas terrenas corrompem os homens, Fernão Dias questiona Ismael se isso não seria possível. Mas Ismael diz que não, que o ouro seria um estímulo apenas e que buscando a riqueza ele iria edificar cidades, estimular a pecuária, a agricultura e abrir caminhos e expandir nossos territórios. Ismael adverte que essa tarefa exigirá muita coragem, muito desprendimento, mas também ele terá que ter muito rigor ao aplicar a justiça. Fernão Dias cumpre sua tarefa, desbrava o país, gasta todos os seus bens nas suas expedições, mas ao aplicar a justiça, exerce mão de ferro e condena seu próprio filho à morte. A decisão de enforcar seu filho o atormenta por toda a vida, e quando ele desencarna, ele implora a misericórdia do Altíssimo, e é Ismael que o recebe com palavras de consolo, esclarecendo que ele será perdoado sim, pois no coração de Deus nós sempre encontraremos esperança e amor. Após 60 anos de domínio espanhol, ocorre a restauração, ou seja, Portugal se separa da Espanha. Nessa época, o comércio com as Índias já não gerava lucros e Portugal tentava cobrir os gastos da coroa com os lucros obtidos no Brasil, aumentando os impostos e gerando descontentamento entre os colonos brasileiros. Isso ocasiona os movimentos nativistas. Esses movimentos buscavam apenas a justiça social, mas o rei de Portugal, Dom João V, o Magnânimo, pouco se importava com o povo. Apoiado pelo clero ambicioso e para manter um luxo assombroso de sua corte, destinava todos os milhões, todo o ouro, todos os diamantes vindos do Brasil para manter esses escandalosos privilégios. São esses movimentos nativistas que vão preparar, sobre a inspiração de Ismael e suas falanges, o futuro glorioso do Brasil. Está plantada a semente da liberdade. No início do século XVIII, a situação financeira de Portugal está bastante difícil, ao contrário do seu principal parceiro, a Inglaterra. Eles assinam então o Tratado de Methuen, que é bastante vantajoso para a Inglaterra, mas não para Portugal, que se obriga a comprar produtos industrializados da Inglaterra e vender todo o seu vinho para os ingleses. Mas a renda dos vinhos é muito pouca, e assim todo o ouro que vem para do Brasil vai para os cofres da Inglaterra. No início do século XVIII,
A situação financeira de Portugal está bastante difícil, ao contrário do seu principal parceiro, a Inglaterra. Eles assinam então o Tratado de Methuen, que é bastante vantajoso para a Inglaterra, mas não para Portugal, que se obriga a comprar produtos industrializados da Inglaterra e vender todo o seu vinho para os ingleses, mas a renda dos vinhos é muito pouca, e assim todo o ouro que vem para do Brasil vai para os cofres da Inglaterra. Após o reinado de esbanjamento de Dom João V, sobe ao trono de Portugal Dom José I, um rei fraco, mas que escolhe um ministro muito forte, o Marquês de Pombal. Após o terrível terremoto de 1755 que destruiu Lisboa, Marquês de Pombal foi o grande responsável pela reconstrução da cidade e saiu muito fortalecido. Em 1758, ocorre um atentado contra a vida de Dom José. O Marquês de Pombal conduz um inquérito cheio de irregularidades e condena todos os envolvidos à morte. O Marquês de Pombal já não gostava dos jesuítas e era contra o clero, que achava que interferia demais nas decisões políticas de Estado. Assim, ele acusou também os jesuítas de estarem envolvidos no atentado contra Dom José e, sob esse pretexto, expulsou os jesuítas de Portugal e do Brasil. Os trabalhadores da espiritualidade novamente apelaram a Ismael ao ver o trabalho dos jesuítas destruído tão repentinamente. Calmamente, Ismael esclarece que muitas vezes os espíritos são seduzidos pelo dinheiro e pela autoridade, e aí existe o livre-arbítrio, mas a vitória sempre vai pertencer a Jesus. Pede apenas que orem e termina o capítulo relatando o triste fim do Marquês de Pombal, que morre no esquecimento. Com Dona Maria I no trono, a situação de Portugal também não melhorou. Portugal passava por uma situação econômica difícil e toda a riqueza vinha do Brasil. E era em Minas Gerais, de onde se originavam as riquezas, ouro e diamantes, que se sentia mais a desigualdade, a tirania e o despotismo. Os padres queriam o ouro para a construção de luxuosas igrejas. A magistratura queria enriquecer antes de retornar a Portugal. E o fisco cumpria o seu papel de arrecadar impostos. E a nobreza de Portugal, esses parasitas, sugavam a seiva de pensões extraordinárias e fabulosas. Em Minas Gerais, uma elite de brasileiros considera a gravidade da situação. Intelectuais acham que é a hora do Brasil determinar os seus próprios rumos e dão início à conspiração. Buscam então o apoio de Thomas Jefferson, então embaixador dos Estados Unidos na França, tentam o apoio de estados como São Paulo e Pernambuco, mas não obtêm sucesso. Mas tão envolvidos estão nos seus planos que imaginam como seria o novo país, a nova república, quando são traídos por Joaquim Silvério dos Reis. Todos são condenados ao exílio e Tiradentes é condenado à morte por enforcamento. Apesar de tudo, Tiradentes, com supremo heroísmo, sente uma alegria sincera em seu coração ao saber que seus companheiros continuariam na posse do tesouro sagrado da vida. Ele não sofre em seu desencarne, é recebido por Ismael, que esclarece que ele foi um inquisidor em outras vidas e está resgatando agora o seu obscuro passado. Em virtude da doença mental de sua mãe, Dona Maria I, Dom João VI assume o trono português em 1792. Mas a Revolução Francesa, em 1789, vai modificar a estrutura de todos os governos da Europa.
Instala-se a República Francesa, esse movimento libertário se expande pela Europa e todos os tronos se unem para exterminar a República nascente. Com as guerras napoleônicas, miséria e sofrimento aparecem em todos os cantos do planeta e novamente as falanges espirituais recorrem aos mensageiros de Jesus, que explicam que estamos aqui para evoluir, que a revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo da lei de Deus, mas traduzem o atrito tenebroso das correntes do mal. Os espíritos trevosos, percebendo as fraquezas humanas, conduzem o homem a esses desvarios, e enquanto não forem extintas as vaidades e as paixões humanas, os seres da sombra arrastarão o homem para as lutas fratricidas. E pede a todos os trabalhadores da espiritualidade que conduzam nossos irmãos à luta regeneradora e redentora. E quando a Inglaterra avisa Portugal sobre a invasão de Napoleão, aconselha que eles deixem Lisboa e se dirijam ao Brasil. É assim que Dom João VI chega ao Brasil em janeiro de 1808, mudando completamente a nossa história.